Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vou começar aqui a segunda aula síncrona, tá? Eu vou deixar a gravação para vocês verem, né? Hoje eu quero resolver alguns exercícios de ângulos, tá? Eu quero lembrar que vocês têm até quarta-feira para fazer todas as atividades do primeiro tópico, porque aí nós já vamos começar o segundo tópico, que seria de triângulos, tá bom? Então, até o dia 16, quarta-feira à noite, à meia-noite, vocês podem fazer fazem as atividades aí, tá bom? Não deixe de fazer nenhuma, porque as atividades valem 2,5 pontos e a lista de exercício que está lá no final, que são daquelas duas, a colaborativa e a outra, elas também valem 2,5 pontos, né? A soma de tudo. Então não deixem de fazer as atividades aí, beleza? Então hoje eu quero falar um pouco sobre. Hoje eu vou falar um pouco sobre ângulo, né? Então aqui, ó, eu separei alguns exercícios. E se você tiver algum exercício específico que tem dúvida, é só falar, tá? Então, esse primeiro exercício é o seguinte: um ângulo excede o seu complemento em 48 graus. Determine o suplemento desse ângulo. Então, primeiro, complemento, né? Então, aqui a gente tem duas definições: complemento e suplemento, tá? Então, só para ficar claro, complemento é quando o ângulo excede 90 graus. Então, vamos só definir aqui o que que seria complemento e suplemento, porque isso é um erro muito grande que todos os alunos têm, né? Então, vamos supor que eu tenho um ângulo aqui, né? Deixa eu fazer um ângulo. Eu tenho aqui duas semirretas, certo? Então eu tenho duas semirretas e aí eu vou ter o ângulo alfa. Alfa. O complemento de alfa, ele vai ser o ângulo que completa 90 graus. Então seria eu pegar aqui, achar aqui 90 graus, certo? Então aqui, ó, aqui seria isso aqui é 90 graus. Então essa parte aqui é quanto falta para 90 graus, que seria 90 graus menos o alfa. Esse é o complemento do alfa, tá? Entraram aí, deixa eu ver se tem. Apitou aqui, deixa eu só dar uma olhada. Isso aqui eu acho que pode fechar. Ah, beleza, Lucas, de boa. Então tá. Então isso aqui é o complemento, tá? Agora o suplemento, vamos colocar aqui de outra cor. Então o suplemento, ele já seria o quê? Você pega esse mesmo ângulo, né? Então aqui eu vou pegar o mesmo ângulo. Então aqui você tem o mesmo ângulo, né? Isso que a gente apaga. E o suplemento, em vez de você completar ele 90 graus, vai ser completar meu ângulo 180. Então aqui, ó, o suplemento seria eu pegar esse daqui, ó. Cadê? Então seria eu completar aqui os 180 graus, tá? Então aqui, ó, seria como aqui tudo tem se você começar daqui até aqui tem 180 graus, então essa parte aqui, que é o suplemento, ele vai ser 180 menos
o alfa, tá? Então, o complemento é 90 menos alfa e o suplemento é 180 menos alfa, tá? A diferença é essa. Então, aqui, ó, um ângulo excede o seu complemento em 98 graus. Então, o meu ângulo alfa, ele vai ser igual o seu suplemento, o seu complemento, né? Que é 90 graus menos alfa. Ele vai exceder, ou seja, vai ser ele mais 48 graus, certo? Então, isso aqui é meu ângulo. Então, eu passo o alfa para o outro lado, né? Então, vai ficar alfa mais alfa é igual. E aí eu posso somar os números. Então, esse número aqui eu somo com esse. Fica 90 mais 48 dá 138 graus, certo? Então, eu tenho que o meu alfa, 2 alfa, vai ter que ser igual, né? Alfa igual a 138 graus. Então, o alfa é igual a 138 graus dividido por 2, que dá quantos? Alguém aí? Gente, você está me deixando sozinho. 169. Hã? 69. 69? Como? 69? 69 graus, né? Obrigado. Gente, não me deixa sozinho, não. Eu sou carente. Então, esse é o ângulo alfa. O que que ele pediu? Determina o suplemento desse ângulo. Então, ele quer 180 menos alfa. Então, o suplemento, Professor, diga, eu entendi esse exercício totalmente diferente. como assim? Ó, um ângulo excede o seu complemento em 48 graus. Eu ia somar 90 mais 48. Não, não, é o complemento, não é o ângulo reto, né? Então, ele vai Porque o, exceder o o seu... compra... Presta atenção aqui, deixa eu só explicar o jeito que eu raciocinei. Aham. O complemento não quer dizer 90? Não, o complemento é o quanto falta para chegar no 90. Ah, sim, entendi. Entendeu? E o complemento era 90. Então, agora. Não. E aí, na dúvida, gente, vai no Google, né? Vamos perguntar aqui o que que é o complemento. Vamos ver o que que ele vai responder. Ângulos complementares são dois ângulos cuja soma dá 90 graus. Então, seria aqui, ó. Então, o complemento de 30 é 60, porque é o quanto que está faltando para dar 90, tá bom? Entendi. Então, toma cuidado, né? Mas é bom, essas aulas é para isso, para vocês tirar a dúvida, né? Vocês podem, tem que tirar a dúvida agora, não, porque no teste não vai ter Porque como. na próxima aula síncrona já vai falar sobre. Triângulo. E, Então, e tipo assim, não tem como você estudar triângulo se não souber ângulo e se não souber comprimento, né? E ângulo. Porque triângulo é, é isso, né? Então, assim, é uma, como que fala? É uma cadeia, né, de conteúdo. Não tem como você é um aprender lá passo na a frente sem passo, né? saber esse. Hã? É um passo a passo. Uhum. É porque a gente vai construindo a geometria, né? E Uhum, assim, eu não posso usar nada que eu já não tenha falado. Por exemplo, eu ainda não falei de triângulo. Então, em nenhum momento eu vou poder falar de triângulo aqui. Entendeu? entendi. Então, geometria tem essa construção. É o jeito que você tem que construir na cabeça do aluno de vocês, quando vocês for dar aula, né? Porque não tem sentido você falar e ensinar lá o seu aluno a medir o comprimento
E aí você fala, gente, então calcula o comprimento de um triângulo. Ele nem sabe o que que é um triângulo, né? Então tem que ser uma construir é tipo a matemática a gente constrói a lógica na cabeça do aluno, né? Yuri, Diga. nós pegamos disciplina de geometria plana e geometria analítica depois de cálculo um, né? Nós estamos terminando o cálculo um. Então, se a gente tivesse feito essas duas disciplinas primeiro, acho que a gente tinha tido mais facilidade lá em cálculo um. É mais facilidade, né? O problema é que o cálculo é muito grande, né? Por isso que ele começou antes. Porque ele, na verdade, vai Aí ser um chegou período lá, todo. Hã? aí lá em cálculo um, de cara já pediu hipérbole, cônicas, que a gente vai ver agora em geometria analítica. Então, pensa, tanto que eu apanhei, tanto que eu sofri. Ah, imagino. Ai, ai. Mas todo mundo sofre em cálculo, tá? Você não é a única, não. Não se sinta só. Confesso que eu sofri em cálculo 1 também. Não foi a coisa boa, não, mas vocês vão dar conta, tá? Ainda mais Em nome online, de Jesus, nós vamos vencer. vai sim. Jurailde, fica à vontade. Boa noite, cheguei Boa atrasado na noite. aula. Tudo bem? Tudo bem, peguei um trânsito agora que eu cheguei para poder entrar na aula online. Ah, fica à vontade. Você tem alguma pergunta? Não, não, era só para falar que eu cheguei mesmo, para não ficar com falta. Não, eu não tô fazendo chamada não, porque muita gente trabalha, né? Então nem tem como eu cobrar a presença da equipe. Por isso que eu coloco daquelas atividades, então as atividades que seria a presença de vocês. E eu fico acompanhando também quem entra no Moodle, quem não entra, dá pra ver tudo, tá? Tá bom. Gente, o Moodle é muito fofoqueiro, ele conta quantas vezes você entrou e quantas horas você ficou lá dentro. Tô sabendo de tudo, hein? Yuri, Oi, Jéssica. mas deixa eu te perguntar, tipo assim, se a gente entrou um dia e fez tudo, tá valendo a presença. Tá sim. Eu quero que vocês façam atividade e saibam o conteúdo, gente. Vocês saindo daqui sabem geometria para ensinar para seus alunos, esse é o meu objetivo, né? Porque geometria é uma disciplina muito importante, né? Se você pegar aí, eu acho que é uma da parte da matemática que mais aplica. Se aplica no dia a dia, assim, demais. Além disso, se você pegar o vestibular, a Olimpíada de Matemática, a maioria das questões é de geometria. Então, assim, os alunos vão te questionar, vocês têm que ter uma boa geometria para ajudar os alunos, né, de vocês, já que vocês vão ser ótimos professores. Você é de onde, Jéssica? Eu sou de Turvânia, Goiás. Urbânia, fica no norte? Não, eu não sei explicar assim, sei que fica 90 quilômetros de Goiânia. Ah, pertinho, então. Ah, longe não. Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês param aí e me perguntam, tá? Não deixa dúvida, não. Então, vamos lá. Então, beleza. Então, o complementar é quanto tá faltando para chegar no 90. O suplementar é o quanto está faltando para chegar no 180, tá? Então, o suplemento do alfa é você pegar 180 e subtrair o alfa. Então, vai ser 180. O alfa nós já achamos, né? É 69. Então, quantos que dá? O bicho pegou. Então, eu vou colocar alfa S aqui, tá? Alfa de suplementar. Alfa S é igual, né? Então, dá 111. 111? Isso. Alfa suplementar é igual a 111, né? Graus. Não esquece de pôr graus. Existe várias unidades de medida para ângulo, tá? A gente usa mais graus, só que tem o radiandos e daquele que é o grá, que é menos usado, tá? Agora vamos para a segunda. Então, geometria, gente, vocês podem pegar esses exercícios de Enem, de coisa. Além de saber o conteúdo, vocês têm que ter uma boa interpretação de texto. É bobo quem achar que vai fazer matemática não tem que saber
não gostar de ler. Tem que ler muito e saber interpretar bem o texto, tá? Então, aqui, ó. Dois ângulos estão na relação 4/9, né? Quando a gente fala tá na relação, quer dizer que a divisão deles é 4/9. Sendo 130 a sua soma, determine o complemento do menor, né? Então, aqui, ele misturou tudo. Então, a gente vai por etapa. A gente aqui, ó, dois ângulos estão na relação 4/9. Então, eu vou chamar dois ângulos. Então, eu vou chamar seja. Então, primeira coisa é você dar nome aos seus objetos. Então, você vai colocar aqui, ó, seja alfa e beta os ângulos desejados, né? Então, seja alfa e beta os ângulos. Então, eu sei que a... Como? Então, a relação deles é 4/9. Então, alfa sobre 9, alfa sobre beta, é igual a 4/9, certo? Isso é a relação entre os ângulos. Então, aqui é só multiplicar cruzado, né? Então, aqui eu passo 9 multiplicando para lá e o beta para cá. Então, eu tenho 9 alfa é igual a 4 beta. Então, aqui é a primeira... Como que fala? Isso aqui é a primeira parte aqui do problema. Agora, vamos para o segunda parte, né? Então, deixa eu passar uma retinha aqui. Então, sendo 130 sua soma. Então, a soma desses dois ângulos é 130. Então, se eu pegar alfa mais beta, é igual a 130 graus. Então, eu tenho que eu posso isolar qualquer um dos dois, tá? Então, eu vou isolar, por exemplo, o beta. Então, meu beta é igual a 130 graus menos alfa, ok? Então, agora, o que acontece? Eu tenho duas equações, ó. E aí a gente usa a propriedade que vocês viram lá no ensino médio, né? Não sei se vocês lembram. Que é o seguinte, agora eu vou substituir. No lugar do beta, eu coloco esse daqui. E aí eu isolo o alfa, tá? Então, aqui, ó. Então, essa aqui eu vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. E aí vocês vão escrever, ó, substituindo. A equação 2 em 1. Gente, eu desacostumei a escrever nisso aqui, tá? Desculpa aí da minha letra tá feia, mas... Porque escrever nessa mesa digitalizadora não é fácil. 4 que multiplica. E aí você, no lugar do beta, você vai substituir por esse, né? Pelo vermelho. Então, você vai substituir por 130 graus menos alfa. Então, aqui você faz chuveirinho, né? Então, aqui eu vou ter que... 9... Deixa eu pegar uma cor mais forte, né? 9 alfa é igual 130 vezes 4 dá quantos? 520. 520 graus, né? Menos 4 vezes alfa, 4 alfa. 4 alfa. Aqui está subtraindo, passa para lá.
somando, né? Então, 9 mais 4 alfa. 9 alfa mais 4 alfa é igual a 520 graus. Então, aqui dá 13 alfa é igual a 520. Então, meu alfa dá quantos? 520 dividido por 13, né? Então, aqui deu 40 graus, 40, né? Então, meu 40. alfa é igual a 40 graus. Ele é o menor? Não sei, né? Tem que olhar agora no outro. Então, o alfa é 40 graus. Então, vamos colocar aqui um quadradinho só para destacar ele, né? E o outro vale quantos? Então, agora eu substituo aqui e acho beta, né? Agora aqui é substituindo. Substituindo. Alfa igual a 40 graus em 2, né? Vai ficar beta igual a 130 graus menos 40 graus. Dá quantos? 90. Beta, então, é um ângulo reto, né? Isso. Agora, o que ele perguntou? Determine o complemento do menor. Qual que é o menor? É o alfa, né? É o alfa. Então, qual é o complemento dele? 50. Isso, não precisa nem fazer conta, né? Então, o complemento do ângulo menor, alfa igual a 40 graus, Vai lá ver o papo. 50 graus, né? Então, isso aqui é o tipo de questão que é peguinha, né? A pessoa não termina de ler e aí vai e marca 40. E é onde erra, né? Na prova do Enem, dessas coisas. Então tem que tomar cuidado, tá, gente? Lê bem aí. De boa? Tranquilos? Yuri, Diga. qual o nome desse processo aí de substituir equações que você usou? Porque eu Qual? não lembro disso Esse aí. aqui é resolver Do 9 sistema de alfa igual. eu estou resolvendo sistema de equações, né? Então, seria Ah, um sisteminha 2 por 2. Você tem duas variáveis e duas equações. E aí você isola uma e substitui na outra, tá? Mas aí entendi. você quiser olhar isso aí, sistema 2 por 2, sistema linear 2 por 2, tá? Tá bom. Obrigada. Tem nada. Jéssica, e aí você vai, né? Gente, eu adoro. Eu sou a favor de tecnologia, tá? Não sei se vocês. E aí tem esse site aqui, ó, Matrix Calculator. Ele é maravilhoso, tá? Ele tem em português também. E aí você vai pegar aqui, ó, determinante, inversa. Eu não lembro se é barra BR. Deixa eu colocar aqui em português.
Aqui é só para ser calculadora de matrizes, né? Tá bom. Então, aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, é isso aqui, ó, é barra PT, para ser em português, tá? Soluções de sistemas lineares. E aí você tem um sisteminha aqui. E aí você pode aumentar e subtrair, diminuir, né? Então, vamos Uhum. supor que você diminui aqui, né? Aqui. Então, o sisteminha que nós tínhamos é esse daqui, ó. Você tem aqui, ó. Se você isolar isso aqui, vai ficar 9 alfa, né? Então, aqui, ó, 9 alfa menos 4 beta igual a zero, certo? Se eu deixar Certo. esse daqui, fica alfa mais beta igual a 130 graus, certo? Então, você vai colocar aqui no sisteminha aqui, ó. Vocês vão ter uma disciplina chamada álgebra linear, isso aqui vai ser ótimo para vocês. Só que é para ajudar, gente, não é para ficar colando. Então, aqui, ó, no lugar, aqui, ó, o termo que está indicando o alfa é o 9, certo? Certo. Aqui é o menos, não tem o menos, é menos 4. Aqui é o zero, né? Aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 1, e aqui é o 130, tá? Aí, aqui está o sisteminha, solução utilizando o método de Gauss, e aí você pode escolher, né, qual método que vai ser usado, existe vários, tá, método resolver, vocês vão aprender alguns, né, aí no curso de vocês de álgebra linear, resolver. E aí ele já vai te dar, ó, aqui deu o x1, que é o alfa 40, e o x2 90, tá? E ele dá passo a passo, tá? Então ele ensina a passo a passo. Então, utilizando método Gauss, regra de Cramer, montante, análise de existência de soluções. Então, aqui tem as regras que você normalmente usa, tá? Que vocês vão aprender lá. E aí depois que você for estudar, ele vai te auxiliar, tá bom? Tá bom, muito Ele, obrigada. ele é bom aqui, ó. Ele resolve matrizes, se ele lembra de matriz. Ele tem matriz, soluções, tá? São os Uhum. dois programas que eu gosto, é o GeoGebra e o Matrix Calculator. Ele é bem útil, tá? Então, voltando aqui, né? Não vai colar, tá, gente? Não. Deixa eu ver. Agora, o que a gente quer resolver aqui? Esse daqui, né? Determine que... Ah, tá, desculpa. Demonstre que a bissetriz de dois ângulos adjacentes e suplementares formam um ângulo reto. Então, eu tenho dois ângulos que tem que ser adjacente e suplementar. Se é adjacente, quer dizer que está um do lado do outro, sem estar dentro um do outro, certo? E se é suplementar, quer dizer que a soma dos dois tem que ser 180. 180, isso. Vocês já estão feras, eu já posso dar a prova para vocês. Misericórdia. Misericórdia, que isso. Site do Matrix Calc é top. Hã? Esse site do Matrix Calc é top, hein? O Matrix Calculator, né? Ele é top demais, cara. Ele ajuda demais, assim. E principalmente porque normalmente os livros, eles não têm muito, como que fala? Não tem muito. O que eu ia falar para vocês? Não tem muito. Como que fala? Não tem muito gabarito, né? Os gabaritos normalmente não é passo a passo. Ele simplesmente dá a resposta final. Agora ali não. O Matrix Calculator, quando você for olhar, ele dá passo a passo da conta. Então facilita bastante, tá? O passo a passo dele é bem formalzinho mesmo. Bem formal mesmo. Ele cita certinho, faz as. Quando você estiver estudando, gente, é ótimo ele. Porque ele, assim, até para você lembrar a teoria, sabe? Ele é muito bom. Porque aí você vai aprender a teoria com exemplo, né?
Pois é, eu com Matrix Calc na mão, e se eu ficar metade, se eu tiver metade da habilidade sua no GeoGebra, eu formo em 2 anos. Que isso. Ai, ai. Né, gente? Mas é bom. O GeoGebra tem alguns cursos aí, não sei se você já viu, compensa fazer, tá, gente? Ele tem um canal no YouTube também oficial do GeoGebra. Depois vocês dão uma olhada lá. É bem bacana, tá? Gente, então assim, ó, o desenho é esse, né? Então eu tenho aqui dois ângulos, que seria esse daqui, né? Ó, aqui eu tenho o ângulo alfa e eu vou colocar de outra cor, deixa eu ver, um laranjado aqui. E o ângulo beta, certo? Nossa senhora, tremi todo aqui. E o ângulo beta. Eu tenho esses dois ângulos, né? Ele mandou eu pegar a bissetriz de cada um deles. O que é a bissetriz? Vocês lembram? O que é a bissetriz de um ângulo? Ninguém lembra? Gente. Bissetriz, gente, é o que vai dividir ele no meio. Tá? Então, assim, na dúvida, vamos lá. Eu pensei em chutar, porque eu não vi essa matéria ainda. Bissetriz, né? Então, aqui, ó. Aqui, ó. A bissetriz é o lugar geométrico dos pontos. Duas retas correspondem por consequência e divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, ele vai dividir aqui no meio em dois ângulos congruentes, tá bom? Então, isso que seria a bissetriz. Então, eu vou pegar a que pega aqui no meio e a que pega aqui no meio, tá? Eu acho que eu vou desenhar no GeoGebra, que não vai ser muito bom, não. Vamos pegar aqui o GeoGebra. Então, o GeoGebra tem... O meu computador fica lento por causa dessa gravação. Eu tô gravando por um site aqui e fica meio devagar. Eu acho que vai dar certo. Então, vamos lá. Eu tenho uma reta, né, aqui. Grandona. Né? Se vocês quiserem também, gente, para ter certeza, vocês podem, por exemplo, colocar aqui, ó, uma malha... como é que chama? Deixa eu ver aqui. Eu ponho aqui, ó, só para vocês colocar aqui nos pontos mais certinho, sabe? E depois você tira, se quiser, só para ficar. Então a gente tem aqui, ó, dois ângulos qualquer, beleza? E aí eu vou pegar a bissetriz deles. Então eu vou pegar aqui a bissetriz. Então seria a que divide esse aqui no meio. Então eu peguei esse aqui, né? E aí agora eu vou pegar um que divide ele no meio. Então eu vou pegar aqui, ó. Dá mais ou menos aqui, né? Eu acho. Tá dividido no meio. Vamos supor que tá, né? E eu vou pegar do outro lado também a que divide no meio, certinho. Então aqui, deixa eu ver, eu acho que é mais ou menos aqui. Então essa daqui eu vou colocar de outra cor. Então esse aqui eu vou colocar, deixa eu ver aqui. Vou colocar de vermelho esse e esse. Então essas aqui bissetriz. Eles querem que mostrar que isso aqui faz 90 graus, tá? Tá bom? Então eu tenho que mostrar que isso aqui faz 90 graus. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso, né? Então, como é que eu demonstro? A primeira coisa é desenhar, gente. Não tem como. Geometria, se você não desenhar, você fica perdido. Então, é bom, assim, primeiro fazer um desenho, né? Então, deixa eu cortar aqui. Copiar. Aí, ó, esse aqui tá bem mais feio, né? GeoGebra desenha melhor. GeoGebra é seu amigo íntimo, Hã? professor Yuri.
O GeoGebra é seu amigo íntimo. Ah, ele é, viu? Eu não vou negar, não. Ai, mas é muito difícil. Vocês não têm ideia o que é dar aula de geometria espacial, por exemplo. Vocês vão ver quando vocês estiverem no ensino médio aí, dando aula de ensino. Se não tiver o GeoGebra, tá? É doido, gente. Vocês não têm noção. Então, esse aqui é o alfa, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo é o alfa, né? Esse daqui todo, né? E aí eu peguei, então ele aqui é o alfa. Só que aí a bissetriz, eu dividi ele no meio. Então, aqui é alfa sobre 2. 2. E aqui também é alfa sobre 2, certo? E aí, eu tenho que aqui vai ser o quê? Aqui vai ser o ângulo beta. Então, aqui é o beta, né? Então, aqui vai ser o beta sobre 2. E o beta sobre 2. O que eu sei do alfa e do beta? Alfa mais beta é quantos? 180 180 graus. graus. Tá? Então, o que ele quer fazer? Então, eu tenho que mostrar que esse ângulo aqui, ó. Eu tenho que mostrar que esse ângulo... Cadê? Eu quero mostrar que esse ângulo aqui, ó. Eu vou pintar ele aqui, ó. Esse ângulo, ele é... Não ficou legal, não. Deixa eu ver. Eu quero mostrar que esse ângulo aqui, ó. Ele é 90 graus, certo? Então, esse ângulo, ele não é alfa sobre 2 e... Ele não é beta sobre 2 mais alfa sobre 2? Sim. Né? Então, o ângulo entre, né? As bissetriz vamos chamar o nome dele de θ, né? Θ igual a alfa sobre 2 mais beta sobre 2, não é? Isso. Então, isso daqui, gente, eu tenho uma soma com o mesmo denominador. Então, eu conservo o denominador e somo o numerador, não é? Isso aqui é a soma de fração, tá? Com o mesmo denominador. Conservo o de baixo e soma o de cima. Mas o de cima eu já sei quantos que é. Quantos que é alfa mais beta? 180 graus. 180 graus. Então, meu θ é igual a 180 graus sobre 2. Então, quantos que é meu θ? 90 graus. 90 graus. Isso quer dizer que ele é um ângulo Reto. né? Fechou, que é o que a gente queria mostrar. Viu? Então, essas... Mamão com açúcar, hein? Hã? E a hora que a gente lê parece muito difícil, mas é hora de resolver. Isso, né? Só que é daquela coisa, você vê alguém resolvendo, né? Agora você tem a ideia, então por isso que tem que fazer exercício para ir treinando, tá? Eu pensei que eu tinha que descobrir quantos que valia o alfa, quantos que valia o beta. Não dá para saber, né? Isso aqui é demonstração mesmo. Então, assim, essas manipulações você tem que ir aprendendo. Aprende, gente, é com o uso, tá? Você Com realmente exercício mesmo, né? fazendo exercício. Porque não adianta... A teoria é pequena, vocês viram que a teoria de geometria, assim, essa teoria é simples, ela é pequenininha, quase não tem muito texto, coisa. O que tem mesmo é exercício, assim, você tem que saber fazer exercício, tá? Então, leem bastante os exercícios que os colegas colocou lá naquela lista colaborativa, que isso ajuda bastante, tá? E não deixem de fazer ela. E agora vamos para o último, né? Então, aqui o último, na figura, o ângulo X mede a sexta parte do ângulo Y mais a metade do ângulo Z. Calcule o ângulo Y. Gente, louco isso, né?
Então vamos devagarzinho, né? Então aqui eu tenho uma figura, né, que seria duas retas concorrentes. E aí aqui eu tenho o ângulo x, z e y. Ele quer descobrir qual que é o y. O interesse dele é esse, tá? Então o que que acontece? O ângulo x mede a sexta parte do ângulo y mais a metade do ângulo z. Então meu x ele vai ser igual à sexta parte, então vai ser o y dividido Sobre 6. sobre 6 mais a metade C. do z, C sobre 2. né? Então, essa aqui é a primeira equação que eu tenho. Agora, vocês têm que usar a propriedade de geometria que vocês já sabem, tá? O que é que dá para saber aqui desses ângulos todos? Por exemplo, eu sei quanto que é x mais y, X mais Y é 180 e o X é igual a zero. É isso? x mais y é igual a 180 graus, certo? E o que que eu tenho também? Que y mais z também é 180, né? Y mais z é igual a 180 graus, tá? Se eu pegar aqui, ó, se eu usar essas duas equações, a gente não pode subir. Eu posso fazer o seguinte: as duas valem 180. Então, eu posso pegar. Isso aqui é 180, então x mais y tem que ser igual a y mais z. Porque os dois valem 180, não é verdade? Concordam? Concordo. Concorda, né? Então, o que que eu posso fazer agora? Eu tenho y daqui e y de cá. Então, meu x, ele vai ser igual a y mais z menos y. Y menos y dá quantos? Zero, né? Zero. Então, meu x é igual a Z. z. Então, aqui você já tem que o x é igual a z. Ótimo, né? Eles são opostos pelo vértice, né? A gente não viu isso ainda, porque está mais na frente, mas ouviu isso já. Na verdade, o menino que respondeu aí agora, ele falou que Y era igual a Z. Aham, é porque são opostos pelo X vértice, né? igual a Z, né? Eu troquei as letras aqui. E aí, o que que acontece? Então, x é igual a z, né? Então, eu posso substituir... Oi? E agora, Então, o que que eu posso fazer? tá que eles são opostos pelo vértice. Não, eu tenho que fazer esse cálculo aí, não tem? Hã? Eu não posso falar que eles são opostos pelo vértice, não. Eu tenho que fazer o cálculo mesmo, não tem? A gente estudou opostos pelo vértice? Deixa eu lembrar aqui. Não, eu acho que sim. Não, ainda não. Ainda a gente não viu. A gente vai ver mais na frente, porque isso está na parte de retas paralelas e concorrentes. Então, eu acho que não viu. Eu tenho que confirmar lá, porque eu fiz a sala inteira, Ai, gente. então eu não Yuri, lembro a ordem que eu coloquei, mas eu acho que não, tá? Hã? Yuri, Oi, Jéssica. eu tô com o meu caderno de anotações aqui de geometria plana. A gente viu lá, assim, pelo menos o conceito, né? Opostos pelos vértices. Se os lados de um deles são respectivas semirretas opostas aos lados um do outro. São opostos pelos vértices. Então, sim. Então, você pode usar. Se são opostos pelo vértice, são iguais, tá? Não tem problema, não. Eu acho que sim, já. Eu acho que falei, não... Falou. Falei, Eu né? Tá. abri o material lá e eu vou lendo e fazendo anotações. Beleza. É porque a gente vai ver depois retas paralelas e concorrentes mais embaixo. E aí eu acho que volta no assunto, tá? Mas então já pode usar, tá? É porque tem isso, tá? Tem que tomar cuidado para não usar o que não viu ainda. Pois Então, eu aqui... lembro de falar disso, eu fiquei na dúvida aqui. Hã? Será que dá para
Mas é bom fazer essa demonstraçãozinha no cálculo mesmo, né? Interessante. Então, aqui, ó, aonde, ou eu troco, todo lugar que for X eu troco por Z, ou todo lugar que for Z eu troco por X, aí vocês escolhem. Eu vou trocar eu vou deixar o X, aonde for Z eu vou trocar por X, tá? Então, aqui, ó, nesse de cima, eu vou trocar aqui o Z por X, então vai ficar X igual a Y dividido por 6 mais x sobre 2. Então, eu passo para lá, né? Vai ficar x menos x sobre 2 é igual a y sobre 6, tá? E então, aqui eu fico, né? Subtração de base diferente. Gente, então o que você vai fazer? Aqui não tem ninguém, é como se fosse o 1, certo? E aí o jeito que você pode fazer isso rápido, sem tirar MMC, é multiplicar aqui, reto, e cruzado em cima, tá? Então, reto embaixo, cruzado em cima. Então, aqui vai ficar assim, ó, esse vezes esse. X vezes 2, 2x. 2x. X vezes 1, x. Né? Esse x aqui tá parecendo que é x. Então, vai ser 2x. O sinal eu vou manter. X dividido. Aqui eu vou cruzar reto. 1 vezes 2, 2. Tem que ser igual a y sobre 6. Então, aqui eu posso... Aqui eu vou subtrair, né? Vai ficar 2x menos x dá x sobre 2 é igual a y sobre 6. Tá dividindo, passo para lá multiplicando. Então, eu tenho aqui, ó, que meu x vai ser igual a 2y sobre 6. Então, meu x é igual a... Eu posso simplificar aqui por 2, né? 2 dividido por 2 é 1. Então, vai ficar y. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar y sobre 3. Gente, simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Então, eu tenho esse daqui, ó. Eu tenho que meu x é igual a y sobre 3. Qual outra equação que tem o x e y? Essa. Então, eu tenho que x mais y é igual a 180. O exercício pediu y. Então, o que você faz? Aqui está dividindo, passa para lá, multiplicando, tá? Então, aqui, ó, você pode fazer isso aqui, ó. 3x é igual a y, né? Ou então, você pode escrever y igual a 3x. A ordem da igualdade não importa, tá? Você pode trocar ela de ordem. Então, eu tenho que meu y é igual a 3x. Então, eu vou substituir nessa equação aqui, ó, que eu vou chamar ela de 1. E aí, eu vou achar meu valor de x, né? Então, aqui, ó, substituindo em 1, né? Então, aqui vai ficar no lugar do y... Não, gente. Eu quero achar o y. Então, deixa do jeito que tava. Desculpa aí, eu tô ficando doido. Mas, assim, vai ia dar mais trabalho. Oi? Direto, né? Hã? Me explica. Não, pode deixar, entendi já. Entendeu? Melhor, assim, já acho o valor de direto e já... Tá um pouco ruim É porque assim já vai dar o y direto, tá? Mas se fosse, você ia ter que achar o x e depois o y. Então é melhor assim mesmo, tá? Mas não tem problema não, vai só dar mais trabalho. Então vamos substituir nessa equação aqui, né? Deixa eu pegar ela aqui e copiar. Então substituindo a equação 1, Ctrl+C, de computador é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar y sobre 3. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, y sobre 3 no lugar do x.
mais y é igual a 180 graus, né? E aí eu vou fazer igual eu fiz antes, né? Então aqui vai ficar como se fosse o 1. 3 vezes 1, 3. Y vezes 1, y. Y vezes 3, 3y. Mantém o sinal do meio, tá? Então, isso aqui é igual a 180 graus. Então, meu 4y dividido por 3 é igual a 180 graus. Então, agora, para isolar, o que está dividindo passa multiplicando. E o que está multiplicando passa dividindo, tá? E aí, 180 dividido por 4 dá quantos? 45. 45, né? Então, fica 3 vezes 45 graus. Então, aqui deu quantos? Y igual a 135. Gente, uma coisa que vocês podem fazer para ver se realmente acertou é olhar aqui no desenho, ó. Esse ângulo aqui tá mais que 90 graus, né? Então, se você tivesse achado, por exemplo, um valor menor que 90 graus, é um sinal que deve ter errado continha, tá? Apesar que tem uns desenhos que enganam, mas ele auxilia um pouco, tá bom? É um indício aí. Beleza? Dúvidas? Alguém? Mais alguma coisa que vocês querem tirar? Dúvidas? Ou tá tranquilo? Tranquilo, Jéssica? Tranquilo, Yuri. Quando Gente, for tá resolvendo os exercícios, tá tudo tranquilo. tá ótimo, né? E vai continuar tranquilo na hora de fazer lá o testezinho, a lista de exercício. Eu coloquei 6 exercícios só, tá? 3 de segmento de reta e 3 de ângulo, tá? Yuri, eu fiquei confusa com uma questão lá. Qual? Agora, é mais ou menos assim, ó. Dados pontos, né, distintos A e B, tem uma reta R que passa por ele, aí falava de outra reta, R igual a S. E eu marquei falso, porque na minha cabeça ficou aquela mensagem, né? Por 2 pontos distintos, passa uma reta e somente uma reta. Isso é Eu verdade. errei a questão. Agora, se elas forem iguais, se elas forem iguais, é a mesma reta, né? Então, Lá tava R igual a S, verdadeiro ou falso. Eu coloquei falso e errei. mas quando eu falo assim, ó, dado 2 pontos, e se eu tiver 2 retas passando nela, tem que ser a mesma reta. Então, por isso que tem que ser igual. Por isso que essa é igual a E. S ser igual a R quer dizer que é a mesma reta. Aí Entendeu? confundiu minha cabeça, uai. Porque uma Mas chamava é questão R de e outra lógica. chamava S. Então, vocês têm que acostumar com essas questões de lógica, porque é isso que o aluno vai trazer para você lá do Enem, né? Direto você vai ter aluno seu com questão do Enem que tem esses peguinha. Então, você tem que pegar. Então, assim, se eu falo que R é igual a S, quer dizer que elas são iguais. Então, se eu peguei 2 retas passando no mesmo ponto, então elas são iguais. É isso que você está falando, porque é a mesma reta. Porque por 2 pontos passa uma única reta. Entendeu? Eu compreendi depois que apareceu lá errado. Eu falei, gente, deu. Mas se falou que a reta era igual, é porque é a mesma. É a mesma reta, tá? Então vocês têm que acostumar com essa. Isso aí é lógica matemática, tá? É porque, infelizmente, a gente não tem o curso de lógica. Eu acho que vocês deveriam. O curso de matemática tinha que ter, né? Mas infelizmente não tem. Porque essa lógica é importante, né? Para você aprender a demonstrar essas coisas. E você vai usar no dia a dia aí da sala de aula, tá? Entendi. Tá bom? Porque hoje em dia, vocês pegam esses. É complicado esse negócio de falar, querer só fazer exercício de calcule e ache o valor, né? Porque não é isso que o Enem pede. Você pede lá, o Enem é demonstração, né? Uns trem
que exige interpretação de texto e forte, né? Então, a gente tem que aprender isso, Com certeza. tá? Gente, boa noite, bom descanso, bom final de semana, juízo, estudem bastante e até Muito obrigado. mais. Parabéns. Edivaldo, o que foi? Muito obrigado, parabéns. Obrigado, eu que agradeço aí. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. E até a Obrigada. próxima sexta. Até a próxima sexta.